Olá, seja bem-vindo aqui à TV AL, a TV dos catarinenses. Está no ar o nosso programa, o Edição Extra. Inclusive, o último Edição Extra desse ano de 2024. E olha, foi uma semana aqui em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, super concorrida, muito movimentada, com muitos projetos aprovados pelo Parlamento catarinense que seguem para a sanção do governador de estado. E para nos ajudar a falar e comentar desta semana movimentada, dos projetos aprovados, nós estamos aqui com a presença de dois grandes amigos e dois grandes colegas. Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net. Fábio, que satisfação mais uma vez te encontrar aqui neste programa no Edição Extra. Bem-vindo. Oi, Fabiano, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, contigo e com o Marcelo, com os telespectadores da TV AL. Marcelo Espinosa, jornalista da Alesc, jornalista da casa. Tudo bem contigo? Em clima de Natal já, Marcelo? Pois é, Rambo. Um abraço a você, uma saudação especial a todo mundo que nos acompanha pela TV AL, ao Gadotti. E, apesar do clima de Natal, a gente ainda tem muito assunto para falar sobre esse ano na Assembleia. Sem dúvida, e vamos falar do orçamento aprovado para 2025. Vamos também falar de projetos aprovados pelo Parlamento da Casa. Destacaremos também projetos que versam sobre outros poderes, como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado, enfim, um programa hoje com muito conteúdo. E para nós começarmos, vamos exatamente neste assunto do orçamento de 2025 da Assembleia Legislativa. Colegas, este é o maior orçamento que a Assembleia do Estado tem à sua disposição na história. São mais de 52 bilhões de reais. Marcelo Espinosa, como é que foi a aprovação, discussão deste importante projeto que, com toda certeza, garante que as ações em 2025 por parte do Poder Executivo aconteçam? Já a expectativa é de uma receita considerável, né, Ramos? Se a gente levar em consideração o ano passado, quase 10% a mais do que estava programado em relação ao orçamento que, na realidade, foi executado neste ano. E a discussão do orçamento da Assembleia, de uns anos para cá, ela adotou uma nova postura, porque antes era muito mais complexo em função de que os deputados queriam incluir as emendas de sua autoria no projeto de orçamento, e necessariamente isso não era garantia de que o recurso ia ser liberado. Quando surgem as emendas parlamentares impositivas, que foram instituídas em 2016 por meio de uma proposta de emenda à Constituição, mas começaram a ser pagas de fato, assim, com mais regularidade no governo Carlos Moisés, a discussão mudou um pouco, porque aí os deputados, digamos assim, sabem que têm garantido, poderão sugerir emendas para o orçamento e que essas emendas, pelo menos a maioria delas, tende a ser acatada pelo Poder Executivo. Evidentemente, uma vez ou outra, há algum problema técnico aí em alguma emenda, principalmente quando a gente fala com relação a entidades assistenciais. Mas são coisas que não se comparam às discussões do passado. Hoje, essa situação flui muito mais. E o que isso ocasiona? Existe uma discussão mais tranquila, vamos dizer assim, em torno do orçamento. E o processo todo de tramitação dele na Assembleia ocorre de forma mais tranquila, tanto que geralmente quando ocorre a aprovação no plenário, que é a etapa final, e a aprovação do orçamento ela tem um simbolismo, vamos dizer assim, porque para encerrar o ano legislativo a Assembleia tem que aprovar o orçamento, sem aprovar o orçamento ela não pode entrar em recesso. Essa aprovação tem se dado nos últimos anos de uma forma mais tranquila, sem muitos embates, e até muito em função disso que eu acabei de falar, do advento, vamos dizer assim, das emendas impositivas. Sem dúvida. Agora, Fábio, já que o Marcelo toca nesse assunto das emendas, foram mais de 2.500 emendas apresentadas pelos deputados, entre emendas impositivas, emendas de bancada e outras proposições. Como é que o colega viu essa quantidade de emendas apresentadas e, enfim, a discussão sobre esse assunto? Olha, Fabiano, eu não tenho uma comparação em relação às emendas do ano passado. Eu não sei se até o Marcelo tem essa comparação. Mas, então, não sei efetivamente se
se elas aumentaram muito em relação ao ano passado ou ficaram na mesma média. Mas a gente até já conversou em vários programas aqui ao longo do ano, e esse assunto vira e mexe entra na pauta em relação às emendas. Eu, particularmente, considero positivas, porque, mais uma vez, o deputado, mais uma vez eu falo isso, o deputado está lá na base, ele está perto do seu eleitor, ele acaba recebendo as demandas prioritárias, muitas obras, muitos projetos o governo do estado não consegue atender e as emendas suprem essa demanda, né? A gente tem a experiência agora das bancadas regionais também, que faz um trabalho muito interessante, inclusive com, um acordo, né, suprapartidário para encaminhar emendas a projetos específicos importantes, então eu considero relevante. Só complementando o que o Marcelo falou sobre a questão que a aprovação dos orçamentos estão mais tranquilas, né? E eu considero também que nos últimos anos, isso é muito positivo, os orçamentos eles estão muito mais reais, digamos assim, né? Durante muito tempo havia uma crítica, havia um questionamento de que os orçamentos eles eram fictícios, né? Praticamente fictícios, assim, e isso está mudando, felizmente, talvez até em função da prática da lei de responsabilidade fiscal, enfim, né, uma profissionalização maior da fazenda, e os orçamentos eles estão mais reais. Agora, a gente está prevendo uma boa arrecadação por ano que vem, né? A gente sabe que o poder público, de modo geral, ele tem uma limitação, porque tem muitos orçamentos, recursos carimbados, eles já estão previamente destinados e sobra muito pouco, efetivamente, para novos investimentos. Então, a gente vai ter que acompanhar com atenção ano que vem, que tem a questão da economia nacional, né? Como é que ela vai se comportar, para saber também como é que a arrecadação estadual, a receita estadual vai se comportar e para saber qual o fôlego que o Estado vai ter para novos investimentos, né? Porque isso depende de vários fatores, né? Não é só porque está ali no orçamento que muitas coisas vão acabar se concretizando. Sem dúvida alguma. Já que tu colocas esse aspecto, né, do orçamento e da peça orçamentária, o deputado Marcos Vieira considera que se a economia for semelhante a 2024, tiver desempenho semelhante, o orçamento ou os recursos disponíveis, melhor dizendo, de Santa Catarina podem chegar até 55 bilhões de reais. Agora, Marcelo, a gente viu recursos expressivos para a educação e saúde em percentuais maiores do que aqueles preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. São duas áreas importantes, que nós temos dois grandes projetos para a educação, que é Universidade Gratuita, né? E o outro projeto que é voltado à saúde, que é o Programa de Cirurgias Diretivas. Portanto, eles precisam ter um peso maior no orçamento do Estado. Foi tranquila essa discussão dentro da casa, Marcelo? Em geral, sim, Fabiano. Em geral, nós não temos tido, com relação ao orçamento, discussões mais acaloradas. É evidente que o bolo orçamentário ele tem seus limites, como disse o próprio Gadotti, e a vontade dos deputados era poder propor mais emendas, porque as demandas por serviços, por obras, por ações dos municípios são muito grandes. E elas ficaram mais claras agora nessas sessões itinerantes que a Assembleia realizou por meio do Alesc Itinerante. Isso, inclusive, motivou a Assembleia a propor esse aumento na fatia do bolo do orçamento que é destinado para as emendas parlamentares impositivas, que passou de 1% da receita corrente líquida para 1,55% da receita corrente líquida. Para quem eventualmente não entende, receita corrente líquida seria mais ou menos como é o dinheiro que está em caixa, né, que está ali, que o governo pode contar, em termos que é factível. Não se coloca nenhuma restrição de receita,
nenhum aumento de receita. Ele geralmente é um pouco menor do que o valor total do orçamento. Mas é um valor considerável e a Assembleia, o orçamento que foi aprovado essa semana na Assembleia, já prevê o pagamento de emendas impositivas com esses recursos adicionais, inclusive com um cronograma todo detalhado. O que a gente nota também na questão do orçamento, e o Gadotti apontou isso muito bem, é que realmente hoje ele é muito mais factível do que era no passado. E no caso de Santa Catarina, existe uma situação que a gente tem que destacar, que mesmo em anos de crise, a frustração de receita não costuma ser tão pesada como acontece, por exemplo, quando você se compara com a União ou mesmo com outros estados. Aliás, desde o fim da pandemia, o orçamento catarinense tem registrado sucessivos aumentos em termos de receita. E, geralmente, quando você projeta, por exemplo, o orçamento de 2024 lá em 2023, o resultado final em 2024 tende a ser bem melhor do que aquilo que foi projetado em 2023. Claro, como bem disse o Gadotti também, o ano que vem a gente sempre fica com o pé atrás, em função desse cenário desafiador que nós temos nesse primeiro momento, motivado aí por esse estouro da cotação do dólar, por essa tendência de alta da Selic que deve impactar aí na economia e isso, é claro, traz também impactos na arrecadação do Estado. É verdade. Agora, Fábio, nesse aspecto ainda do orçamento, vamos falar de infraestrutura, especialmente rodovias. Está mais ou menos previsto um valor de R$ 1 bilhão, especialmente para o programa Estrada Boa. Como é que tu vê a importância desses recursos, especialmente para esse setor tão necessário que é a infraestrutura, estradas, inclusive o próprio Estrada Boa já tem trazido resultados importantes para o Estado, que a avaliação do status das rodovias estaduais tem melhorado, segundo a própria Secretaria de Estado da Infraestrutura. O governo tem falado muito, tem centrado muitos esforços, tem priorizado o Estrada Boa. A gente realmente vê que isso está acontecendo, mas quem circula também, ao mesmo tempo, quem circula bastante pelo Estado, sabe que tem muita coisa a ser feita ainda, né? Porque são novos investimentos que precisam ser realizados, né? E o governo tem muita dificuldade de colocar em dia, né, as manutenções necessárias, né? Então, assim, é um trabalho muito difícil, desafiador. A gente espera que realmente o Estado consiga avançar em relação a isso e também em relação ao outro setor, ao da defesa civil, né, que é um assunto que vira e mexe, aparece forte nas discussões na Assembleia, e com razão. Houve uma discussão durante esse ano sobre a importância de ampliar e de garantir, né, no orçamento do Estado recursos para a defesa civil. Então, são dois temas importantes: infraestrutura e defesa civil. A infraestrutura, ainda faço um adendo. Muita gente acaba só avaliando a questão da infraestrutura para veículos de passeio, né? Para os nossos, considerando os deslocamentos aí da maioria da população. Só que é muito mais do que isso, né? Quer dizer, além das perdas de vidas humanas que a gente vê todos os dias aí no noticiário, há um prejuízo em termos econômicos gigantesco, né? Porque a gente sabe que todo o escoamento praticamente todo o escoamento da produção no nosso país está nas rodovias, especialmente aqui em Santa Catarina, e a qualidade das nossas estradas influencia diretamente no custo das empresas, e a gente também vai acabar pagando aí no produto no preço final. Então, há um déficit econômico gigantesco e a gente espera que, pelo menos nesses 2 anos que faltam de mandato, a gente consiga diminuir um pouco, pelo menos, esse déficit, né? E em conversas também com o governo federal para ampliar, para avançar na duplicação das rodovias aí 470,
que a gente sabe que a gente já está bem atrasado. É verdade. Precisa acelerar nesse sentido também. Marcelo, aumentou em 55%, né, saiu de 1 para 1,55% o valor das emendas. Cada deputado teve à sua disposição um valor, para arredondar, 12 milhões de reais para indicar entre emendas impositivas, né, e outras emendas que o governo pode acatar. É importante, ou foi importante essa discussão, inclusive os próprios parlamentares justificaram esse aumento dizendo o seguinte: olha, a Assembleia de Santa Catarina é uma das mais econômicas do país e, além disso, tem um dos menores valores em percentual sobre a receita corrente líquida disposto para emendas. Foi tranquila essa discussão? Como é que foi essa concertação entre os parlamentares que culminou nessa aprovação? Não, essa aprovação não foi por unanimidade, né, Fabiano? Houve um movimento de última hora ali da bancada do PL, da bancada do partido do governador, no sentido de que deveria ser interessante esperar um pouco mais. Isso deveria ser discutido mais com o governo. Esse foi um posicionamento do deputado Ivan Nats, que foi até o microfone de à parte durante a votação desse aumento de 1 para 1,55% e expôs isso. Mas os deputados entenderam que aquilo deveria ser um assunto específico da Assembleia, até porque proposta de emenda constitucional, embora o governador possa sugerir, a promulgação, né, além da votação, a promulgação compete à Assembleia. Isso não passa pela figura do governador. E existe um entendimento, Fabiano, que geralmente corre ali na Assembleia, e que o parlamentar ele tem uma capilaridade que muitas vezes o executivo não tem. O que eu quero dizer com isso? O governador está aqui em Florianópolis. Evidentemente que ele viaja para o interior, mas o expediente dele aqui é em Florianópolis. Os secretários de Estado, idem, viajam, têm seus assessores no interior, mas eles estão aqui em Florianópolis. O deputado, hoje, por exemplo, quando nós estamos gravando esse programa, ele já está lá na sua base, lá no oeste, lá na Serra, no sul, no norte, em todos os cantos do estado. E ele está tomando conhecimento dioturnamente das necessidades daquela região, daquela cidade. E ele as traz para a Assembleia, e se existe a possibilidade de apresentar uma emenda impositiva de autoria dele para resolver essas demandas, ele vai fazer isso. Então, há esse entendimento de que o deputado ele até acaba colaborando com o papel do executivo, no sentido de fazer o orçamento ficar o mais democrático possível, no sentido de você permitir que os recursos tenham como destinação várias regiões e vários municípios do estado. Às vezes, alguns questionamentos que fazem parte do jogo, no sentido de que, mas isso caberia ao executivo, né? O executivo é que tem que mexer com essas questões do orçamento. Mas a gente precisa entender esse papel do legislativo, que já hoje praticamente existe, não só no Congresso Nacional, a gente vê como essa questão das emendas parlamentares impositivas é mais complexa lá no Congresso Nacional, mas também em algumas câmaras de vereadores em outros estados. Se fala também que, eventualmente, essa questão das emendas impositivas podem afetar a governabilidade. No Congresso, a gente vê que a coisa realmente é complicada. Mas aqui em Santa Catarina, pelo menos eu noto, do tempo que eu estou aqui, existe um grande senso de responsabilidade dos deputados com relação a isso. Eu nunca vi projeto do Executivo ser rejeitado ou ser modificado, ser totalmente desestruturado, ser praticamente esquartejado, vamos dizer assim, por causa disso. Geralmente aqui existe uma responsabilidade muito grande. E qualquer alteração que é feita em projeto do Executivo é conversado direto com o Executivo. O secretário da Casa Civil está sempre na Assembleia, o secretário da Fazenda está sempre na Assembleia. Enfim, é uma outra dinâmica diferente do Congresso Nacional, por exemplo, onde a gente nota que já existe problema de governabilidade por causa dessa questão das emendas. Este aqui é o nosso programa Edição Extra, hoje conversando com Fábio Gadotti e Marcelo Espinosa. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos
na sequência com mais informações da semana da Alesc. Estamos de volta com o nosso programa, a edição extra desta semana. Hoje aqui conversando com dois grandes amigos, Marcelo Espinosa e também Fábio Gadotti, e muitos assuntos que passaram esta semana na Assembleia Legislativa, inclusive o chamado pacotaço tributário que o governo do estado acabou por encaminhar. Muitas matérias, muitos projetos que versaram sobre temas específicos de ordem tributária que a Assembleia fez a sua apreciação. Marcelo, eu vou começar contigo. Dentre esses projetos todos, quais lhe chamou mais atenção, você que acompanhou de camarote todas essas discussões? Tem alguns, Fabiano, que são mera formalidade, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição que já prepara a nossa Constituição para essa reforma tributária aprovada pelo Congresso no ano passado, que está agora em fase de regulamentação lá no Congresso. A gente tem acompanhado as discussões sobre isso. É uma formalidade, vamos dizer assim, para adaptar a nossa Constituição a essas mudanças. Mas, assim, de diferencial para o cidadão, o que a gente pode colocar são dois projetos, né? O pacote ele veio com 5 projetos ao todo e, no final das contas, não recebemos um sobre o IPVA, que tratava ali de questões de isenção para pessoas com deficiência e também aquela questão dos barcos que o governador Jorginho Melo anunciou que não acataria, ou seja, que isso seria retirado. Mas com relação a ICMS, que é o imposto que representa a maior parte da arrecadação, a gente tem 2 pontos aí a destacar. Um deles é a questão da inclusão do pão congelado como item da cesta básica. A gente tem aqui em Santa Catarina várias fábricas que trabalham com esse produto. Não só vendem para hotéis, para restaurantes, como para padarias, ou mesmo para o cidadão comum que vai numa loja ali, compra o pão congelado e assa na sua casa e faz ali por conta própria. Isso é um hábito que tem se transformado, e o governo optou por dar um benefício fiscal para esse produto, incluindo na cesta básica e dando aí também um diferencial na forma de crédito presumido para uma competição com produtos semelhantes de outros estados. Um outro ponto interessante é a questão do leite fresco, porque até numa construção ali da bancada do Oeste, com participação do presidente da Assembleia, o deputado Mauro de Nadal, o governo, um dos projetos que veio desse pacote tributário foi colocada a dispensa no recolhimento do ICMS para as operações internas, né? Compra e venda com leite fresco realizada pelo produtor rural, com destino a um contribuinte. Nesse caso, a Assembleia aprimorou esse projeto e incluiu, além do produtor rural, as cooperativas. Essa foi uma reivindicação do setor cooperativista, porque a gente sabe da força que o cooperativismo tem, não só na agropecuária como um todo, mas na produção de leite aqui no nosso estado. Então, são esses 2 pontos aí os principais. A questão do IPVA, ao que tudo indica, ficou para o ano que vem. É fato, pelo menos não houve a discussão de maneira mais acentuada sobre o assunto, é verdade. Agora, Fábio, tem essa situação de discussão nacional sobre a reforma tributária e Santa Catarina também precisa ter a sua Constituição, a sua legislação adequada para não perder competitividade e, ao mesmo tempo, também não perder recursos que, porventura, venham a ser alterados os caminhos para recebimento, não é verdade? Perfeito. A discussão da reforma tributária nacional, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Ela, na minha avaliação, ela tem 2 pontos muito importantes. Primeiro, a necessidade de desburocratização, de simplificação das regras. O país tem muito imposto, muita taxa e tem uma legislação complicada em relação a isso. E segundo, uma discussão importante sobre a questão da carga tributária mesmo, que é uma das maiores do mundo, né? Então, então, 2 pontos importantes dessa discussão nacional. Em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo ele tem conseguido, até agora, e a gente espera que isso continue até o final do mandato, e as lideranças empresariais
tem se manifestado bastante em relação a isso, que o governador Jorginho tem dito que não vai aumentar a carga tributária e ele tem conseguido manter esse compromisso desde o início do governo. A expectativa vai ser como que o governo do Estado vai conseguir conciliar, vai conseguir manter esse compromisso, né, essa disposição de não aumentar a carga tributária, mesmo com as mudanças a nível nacional. Vamos ver como é que esse barco aí vai navegar a partir de em 2025 e 2026. Nesse mesmo assunto, Marcelo, nós temos a aprovação da criação de um fundo que visa, inclusive, a modernização do sistema tributário, enfim, que foi criado neste contexto justamente pensando na reforma tributária nacional e garantir recursos para esse processo de aprimoramento do processo de arrecadação dentro do Estado e mesmo adequação a essa legislação nacional. Como é que você vê a criação destes mecanismos que também têm uma função muito específica? Fabiano, tem um desafio aí pela frente para os próximos anos, eu diria até para as próximas décadas, que é a perda de uma arma muito importante para Santa Catarina na sua competitividade da sua economia em relação a outros estados, que é o fim iminente da guerra fiscal. E por quê? A reforma tributária, ela vai mexer com isso. Hoje, os benefícios fiscais que são concedidos pelo Estado para as empresas, em várias áreas, representam um diferencial muito importante para Santa Catarina e acabam compensando outras situações, como, por exemplo, os nossos problemas de infraestrutura. Apesar de nós termos aí 5 portos reconhecidamente bastante operantes, a gente tem problema de escoamento da produção até esses portos, e dentro do Estado. E isso já foi alertado por vários parlamentares que nem estão mais na Assembleia, de que existe uma possibilidade muito grande do Estado perder competitividade, se é que já não está perdendo, em função da situação de suas rodovias, tanto as estaduais quanto as federais, mas principalmente as federais. Esse lançamento desse fundo, a criação desse fundo, é mais uma estratégia do Executivo para se preparar para esse momento que vai chegar uma hora ou outra. Então, é necessário que o Estado esteja preparado para não perder arrecadação sem necessariamente ter que subir imposto. E você faz com técnicas modernas, com instrumentos modernos, mecanismos modernos, utilizando a tecnologia, a inteligência artificial, para, digamos assim, diminuir os custos da máquina e possibilitar que a administração tributária ocorra de forma mais eficiente, com menos recursos. É algo que é encarado com naturalidade. Esse fundo vai ter essa função de servir como uma fonte de recursos para que o Estado invista na sua administração tributária e otimize ao máximo a sua arrecadação, sem necessariamente recorrer a aumento de impostos. Só complementando o que o Marcelo falou, a inteligência artificial já vem sendo usada, né, pelo governo do Estado em algumas áreas. Na administração, por exemplo, o novo modelo de compras que o governo implantou faz um ano e pouco, vem usando com eficiência a inteligência artificial. Isso é um caminho que não tem volta, inclusive, certamente vai ser aprimorado nos próximos anos. Só para complementar o que o Marcelo falou. E aí, aproveitando, Fábio, a tua fala, nós temos uma outra discussão que com toda certeza será recorrente em 2025, de ordem tributária, que é a questão da isenção ou dos benefícios fiscais, que isso a reforma tributária nacional vai colocar em discussão, já coloca em discussão. Na verdade, nem a reforma tributária, que ela já está aprovada. O que nós estamos falando agora é a regulamentação da reforma tributária. Mas Santa Catarina tem concedido muitos incentivos fiscais, benefícios fiscais,
que garantem, de certa forma, competitividade a alguns setores. Tu considera importante a manutenção desses benefícios, desses recursos, desses incentivos, ou há necessidade de alguma adequação? Em primeiro lugar, eu acho que essa discussão, eu tenho visto em alguns momentos uma demonização das isenções fiscais, né? Assim, uma crítica generalizada e de uma maneira até irresponsável, eu acho, às isenções fiscais. Porque elas são importantes, elas funcionam em determinadas regiões, considerando setores específicos e em momentos específicos, ela é fundamental para garantir competitividade aos setores e ao Estado. O que eu acredito é que precisa haver uma análise criteriosa das isenções fiscais que hoje estão valendo, que hoje estão acontecendo, que estão em andamento, para fazer uma análise se elas precisam efetivamente continuar, ser mantidas, ou se outras são necessárias em função de outros cenários, né, de cenários diferentes. Mas eu considero as isenções importantes nesse sentido, para garantir competitividade mesmo para alguns setores e em alguns momentos específicos, né, considerando algumas especificidades. Gostaria de comentar, Marcelo? Olha, Fabiano, é importante a gente entender que essa questão dos benefícios fiscais, ela representa uma mudança de paradigma na economia catarinense nos últimos anos. Foram graças a eles, no caso dos benefícios, que o Estado adquiriu essa economia robusta, né? Essa economia diversificada. Claro, não é só por isso, mas isso apenas ajudou a fortalecer a economia, porque você conseguiu atrair investimentos em várias áreas, em vários setores, principalmente a questão portuária, né, a questão de exportação de produtos que entram pelos nossos portos, mas necessariamente não ficam aqui. Mas, ao entrar aqui, eles já geram uma movimentação econômica importante. Isso é um ponto só, mas são vários outros. Eu entendo que há uma preocupação por parte até de alguns deputados de que há uma renúncia fiscal considerável em função dos benefícios fiscais. Isso é algo que precisa ser discutido e realmente tem alguns pontos que parecem que poderiam ser revisados, no sentido de que, se eventualmente aquele setor ou aquela empresa já adquiriram musculatura suficiente para competir, não precisariam, eventualmente, de um benefício nessa proporção, ou até nem precisariam de benefício. Mas é inegável que o ganho foi muito maior do que a perda. O ganho do Estado para o cidadão que tem emprego, para a movimentação econômica dos municípios, é muito maior do que uma eventual perda de receita por causa desses benefícios fiscais, por causa dessa renúncia fiscal. Acreditar que, por exemplo, eu não lembro agora dos números corretos, mas falar que do orçamento foi dada uma isenção uma renúncia de 15 bilhões, por exemplo. O fato de você tirar essa renúncia de 15 bilhões não indica que ela automaticamente virá na forma de imposto pago, porque você pode ter uma frustração do setor produtivo, diminuindo a produção, diminuindo a arrecadação, fechando postos de trabalho, essas pessoas desempregadas não consomem, isso também impacta na arrecadação do Estado, a economia movimenta menos, enfim, é uma cadeia. Então, até hoje, isso é uma posição pessoal, acredito que os benefícios fiscais trouxeram muito mais benefícios para o Estado do que eventuais prejuízos com a renúncia fiscal que ele ocasionou. Está certo. Estamos aqui com Marcelo Espinosa e também com Fábio Gadotti no programa Edição Extra, que vai para um breve intervalo e nós já voltamos para o nosso último bloco falando de mais matérias, mais projetos, desta vez dos deputados, que foram aprovados nesta semana na Alesc.
Estamos de volta com o nosso programa Edição Extra aqui na TV AL, a TV dos Catarinenses, e já convidando você a acompanhar o programa nas redes sociais da Alesc, especialmente lá no YouTube, onde este programa também estará disponível. Vá lá, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece dentro do Parlamento Catarinense. Muitas matérias dos deputados aprovadas nesta semana. Inclusive, um dos projetos aprovados versa sobre a segurança nas escolas, criando uma equipe multidisciplinar mínima para atuar junto ao Plano Integrado para a Gestão de Cidadania e Paz nas escolas. Isso em todas as coordenadorias regionais. Fábio Gadotti, começo contigo. Com toda certeza esse assunto, segurança nas escolas, ganhou um destaque muito grande em Santa Catarina e aos poucos nós estamos evoluindo em termos de políticas públicas para garantir uma cultura de paz no ambiente escolar principalmente. Como é que você vê essas iniciativas todas que a Assembleia vem protagonizando ao longo do tempo para evoluir nesse sentido? Desde as tragédias ocorridas lá em Santa Catarina, a Assembleia tem realmente abraçado essa causa e discutido soluções, né, que não são fáceis, é um problema complexo, portanto, não existe uma solução fácil. Existem questões também diferentes, né? Cada realidade é diferente. Só que é importante realmente que, primeiro, o Estado, o poder público, no caso, a Assembleia, discuta com o maior número de pessoas e de diferentes setores, porque ninguém é dono da verdade em relação a isso. Então, é importante que se discuta soluções, que se tenha ideias o mais variadas possíveis, que se converse com a comunidade escolar, com professores, com e pessoas da comunidade, pais, alunos, enfim. Então, é importante que esse assunto, efetivamente, ele não perca prioridade, que continue sendo visto, tratado como vem sendo tratado pela Assembleia Legislativa. Esse projeto da mesa, por exemplo, prevê uma equipe, como você falou, multidisciplinar, um psicólogo, um coordenador pedagógico, um assistente social, um professor e um gestor de segurança para tratar desse assunto mais perto ali nas escolas. Vocês se lembram que no início houve aquela discussão se havia necessidade de colocar uma pessoa, né, Um um segurança guarda, um armado. agente, um segurança armado nas escolas. Né? Depois se percebeu que talvez não fosse essa a solução. Então, assim, é um problema complexo. A gente está no caminho certo, acredito, porque estamos ouvindo todos os setores, estamos fazendo isso de uma forma permanente e para que a gente consiga, pelo menos, minimizar e muito a questão da insegurança nas escolas. A gente nunca vai chegar, opinião pessoal, num cenário perfeito, em que a gente tenha risco zero, mas a gente consegue, com esse tipo de trabalho, com esse tipo de projeto, com esse tipo de fórum permanente, a gente consegue minimizar muito, a gente consegue perceber onde a gente está se omitindo, onde a gente pode fazer mais para que a segurança, para que nossos alunos, crianças e adolescentes das escolas tenham segurança, consigam fazer o que eles vão fazer lá, né, que é aprender. Sem dúvida. Agora, Marcelo, tem se criado essa estrutura toda, né, para que se crie a cultura de paz, como já comentei. Muitas ações de mitigação ao longo do tempo foram adotadas e especialmente a presidência do deputado Mauro de Nadal deu uma atenção especial a esse assunto que é a segurança escolar e as condições para que haja
uma conscientização maior da sociedade quanto a esse assunto, não foi? Exatamente, Fabiano. E o que eu acho mais interessante é que você veja que já faz mais de um ano que nós tivemos a ocorrência lá em Blumenau. Saudade já faz mais de 2 anos, inclusive, me corrija se eu estiver errado, o cidadão que causou o ataque foi condenado. E a Assembleia não deixou esse assunto morrer. Porque aqui no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas enfim, talvez o ser humano tenha muito essa coisa de agir de forma no momento em que a coisa acontece, né? De não pensar muito na prevenção. Felizmente, a gente não teve mais ocorrências com essa gravidade, como a registrada em Saudades e em Blumenau, não só aqui no Brasil, como principalmente em Santa Catarina. Mas nem por isso a gente não tem que deixar de discutir essa questão. E é justamente trabalhando com a prevenção é que você vai evitar problemas futuros com relação a esses ataques. Então, a Assembleia ela deu sequência normalmente aos trâmites dos projetos que foram elaborados por um comitê que ainda existe, é um comitê permanente, formado por vários órgãos. Ministério Público, Secretaria da Educação, Secretaria de Segurança Pública, representantes dos professores, representantes dos funcionários das escolas, enfim, muitas universidades que também fazem parte disso, além da própria Assembleia, evidentemente, que esse grupo elaborou esses projetos, são vários projetos, foi aprovado agora um deles no fim do ano, que trata especificamente do Plano Integrado para a Gestão de Cidadania nas Escolas e Paz nas Escolas, e esses projetos, eles continuam em discussão na Assembleia, nem todos foram aprovados, porque eles muitas vezes necessitam de uma discussão maior, uma discussão mais ampla. Como disse o Gadotti, não é um assunto que tem que ser decidido apenas pela Assembleia, é algo que tem que envolver toda a sociedade civil organizada, ou envolver as instituições, não só as relacionadas à segurança, mas da parte de educação, assistência social, saúde, enfim, todo mundo que pode colaborar de alguma forma com essas questões tem que estar presente nessa discussão. Ainda há outros projetos sobre esse assunto em tramitação, mas, ao meu ver, o importante é que isso não caiu no esquecimento. A Assembleia continua tratando desse assunto, mesmo que não tenham ocorrido casos novos. E tomara que não ocorram. Aliás, a produção desses projetos, a aprovação desses projetos, vai no sentido justamente de evitar que novos casos ocorram. E parece que essa questão ela pode ser discutida sobre dois aspectos principais. Pode ser a questão da questão da segurança, tá? A gente viu, por exemplo, em Blumenau, que foi um ataque externo, ou seja, como vamos evitar que esse tipo de caso ocorra novamente. Aí sim a gente pode discutir a questão de a gente vai aumentar o muro ou não vai colocar mais câmeras, vai colocar alarme, vai melhorar o acesso ali à escola, né, por catracas e enfim, como é que a gente vai fazer isso? E também dar uma resposta rápida, né, comunicando de uma forma rápida às autoridades policiais em qualquer situação de perigo ou de suposto perigo. E, em outro momento, também, uma discussão sobre o funcionamento, a questão pedagógica mesmo, né? De como é que está o ambiente escolar, a questão do bullying, uma conversa, uma conscientização permanente com crianças e adolescentes, justamente para a gente ter uma cultura de paz. Me parece que as ações elas são muito centradas nesses dois aspectos, né? E volto a falar, as realidades são diferentes, os estabelecimentos escolares são diferentes, as regiões são diferentes, então, por isso, a questão realmente fica complexa, mas acho que a gente está no caminho certo. Concordo contigo. Mas agora vamos falar de meio ambiente. Tivemos projetos aprovados que visam a preservação do meio ambiente, conservação da fauna, da flora e algumas matérias bem interessantes. Nós tivemos, por exemplo, o projeto do deputado Marquito, que vai falar sobre gestão de recursos sólidos orgânicos, né?
incentivando a reciclagem, a compostagem. Nós também tivemos o projeto 329/2024 do deputado Márcio Machado, né, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no intuito de preservar especialmente os animais silvestres e outras matérias com estas finalidades, né, de conservação, preservação do meio ambiente. Marcelo, com toda certeza, né, precisamos estar mais atentos, mais pensativos e mais conscientes com relação, né, à preservação, especialmente da fauna silvestre, né, de animais que estão aí na natureza e que nós não podemos deliberadamente caçá-los. E é isso que o deputado está propondo, né, uma conscientização e um código para versar sobre esse assunto. Esse projeto que você se referiu com relação aos animais silvestres, ele avançou em comissões ali na Assembleia, né? Ele não chegou a ser votado nas sessões que encerraram o ano de votação, o ano de votações, mas é um projeto que procura preservar essa questão da fauna silvestre aqui no estado, porque a gente tem em Santa Catarina uma cultura muito ligada também à questão da caça, né? É uma tradição que já vem com os antepassados, com os migrantes, né? As pessoas que ocuparam esse estado pela primeira vez. Basta ver a quantidade de clubes de caça e tiro que nós temos espalhados aí por várias regiões. Esse outro projeto que você citou, do deputado Marquito, esse sim foi aprovado pelo plenário e agora vai para análise do governador para ver se ele sanciona o veto. O que representa esse projeto? Ele basicamente propõe a criação de uma política estadual que seria implantada de forma gradual para reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos. O que significa isso? Aquela casca de banana, aquele resto de café, o resto de fruta, de verdura, de legume, que geralmente a gente joga no lixo, isso é considerado resíduo sólido orgânico, e vai para o aterro sanitário. O deputado Marquito, ainda antes de ser eleito vereador aqui na capital, ele já tinha um programa, ele já participava de um programa, até pela área de formação dele, que é a chamada Revolução dos Baldinhos, que basicamente ensinava as comunidades carentes aqui da capital a reaproveitar esse resto de comida, essas cascas de fruta, esse resto de fruta, para fazer a compostagem, para ter uma espécie de adubo, para poder plantar uma verdura, um legume, no quintal de casa mesmo, em espaços pequenos. Isso aí é um projeto que é reconhecido, inclusive, em todo o Estado. O deputado quer fazer com que esse incentivo a esse reaproveitamento dos resíduos orgânicos ocorra em todo o Estado. Ele propôs essa política, que, como eu disse, foi aprovada, agora vai para a análise do governador. Durante a votação em plenário, houve questionamentos, principalmente por parte de deputados do PL, com relação ao impacto financeiro que isso traria para o governo. Tanto que os deputados do PL votaram contra o projeto, mas mesmo assim o projeto foi aprovado. Em contrapartida, nós tivemos parlamentares de outros partidos, inclusive o próprio presidente da Assembleia, o deputado Mauro Nadal, que saíram em defesa do projeto, por entenderem que hoje o Estado, as prefeituras gastam muito dinheiro com a destinação desses resíduos sólidos para o aterro. O deputado Volney Weber até falou, a gente está enterrando dinheiro num aterro sanitário, porque isso poderia ser reaproveitado, economizaria dinheiro com coleta de lixo, com destinação para aterro, e ainda traria um benefício, seria uma fonte alternativa de renda, ou mesmo que seja internamente, cada um na sua casa resolvendo essa questão, colaboraria para o meio ambiente e também para os cofres públicos. É um projeto que agora vai depender da análise do governador, vamos ver se ele vai sancionar ou se ele vai vetar. Fábio, qual a tua opinião sobre esse projeto? Projeto relevante. O Marcelo praticamente já falou quase tudo, né, Marcelo? Mas já deu uma aula aí. Mas é um projeto que realmente foi a principal pauta do então vereador Marquito,
Aliás, antes mesmo dele ser vereador, ele começou esse projeto como um engenheiro sanitarista, né, que é a formação dele. É um projeto relevante, tanto sob o ponto de vista do meio ambiente, quanto sob o ponto de vista econômico, né? É impressionante, o Marcelo tem toda a razão, o dinheiro que as prefeituras gastam com os aterros sanitários. Quer dizer, esse projeto, se for bem encaminhado, né, o projeto tem o objetivo de justamente estimular, incentivar esse tipo de prática, né, e de modelo. Esse projeto ele acaba conseguindo ah, avançar em dois aspectos importantes, que um é o meio ambiente e o segundo é a economia de recursos que podem ser canalizados em outros aspectos. A gente ainda está muito aquém em relação a isso. Eu acho que mesmo que ele não seja que ele não seja sancionado pelo governador, mas eu acredito que seja, não acredito no impacto econômico muito expressivo. Eu acho que os benefícios são muito maiores do que isso, especialmente a médio e longo prazo. A própria discussão desse assunto, cabeçada pelo deputado Marquito na Assembleia, é importantíssima, né? Porque a gente sabe que tem alguns assuntos, algumas pautas que elas demoram, né? Elas demoram para entrar no cotidiano, para as pessoas perceberem a importância, né? E às vezes as pessoas têm uma certa resistência, às vezes as pessoas não conhecem muito bem, não entendem muito bem do que a gente está falando, do que o projeto está falando, mas aos poucos se esse assunto tiver com frequência na pauta, e aí a Assembleia tem um papel importante nesse aspecto, a gente consegue avançar enquanto sociedade nesse aspecto aí. Sem dúvida. Marcelo, para ir findando o nosso programa de hoje, nós tivemos matérias aprovadas também de deputados, como da deputada Paulinha, que institui o Inova Pesca. Tivemos matérias que trazem ajustes no Tribunal de Contas, no Ministério Público do Estado e no próprio Tribunal de Justiça. Eu gostaria de uma breve explanação sua, como também jornalista da casa, sobre essas matérias e outras que, porventura, a gente precise abordar aqui no programa. Esses projetos do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, eles tratam de rearranjo interno ali, basicamente, das estruturas desses órgãos, e no caso aí do Poder Judiciário. Eventualmente, eles não são aprovados por unanimidade, porque há deputados que entendem que isso representa um gasto desnecessário, na opinião deles. E com relação aos projetos elaborados pelos deputados, a gente tem aí várias iniciativas, né? Você citou a questão do Inova Pesca, que é do deputada Paulinha, que basicamente busca criar um programa de estímulo a essa pesca, principalmente o pescador artesanal, que ainda é uma figura importante aqui para o nosso estado. A pesca tem um papel importante na economia catarinense, e o objetivo desse programa é permitir que sejam disponibilizados mecanismos para financiamento, para apoio, para fomento, para eventualmente para a pessoa comprar um barco ou comprar um equipamento melhor que possibilite que ela possa exercer a sua profissão. Todos esses projetos foram aprovados, eles seguem agora para análise do governador. Quando a gente fala análise do governador, isso vai passar por digamos assim, uma análise da Procuradoria-Geral do Estado, que vai indicar para o governador se o projeto é constitucional, se o projeto não causa problema para o Estado, e aí orienta pela sanção, que é quando se transforma em lei, ou pelo veto, que é quando ele fala, não concordo, não acho que isso tem que ser transformado em lei. Aí isso volta para a Assembleia, e a Assembleia depois define se esse veto permanece como veto, é arquivado, ou se vira lei, como já aconteceu em várias vezes, isso aí é bastante comum na Assembleia. Sem dúvida. Fábio, sobre essa questão da pesca, você que tem uma atuação muito forte, especialmente aqui na região do litoral, Santa Catarina é um destaque pesqueiro no país. Creio que seja importante estimular esse segmento também, não é? Fundamental. Acompanho
muitas demandas aqui de pescadores artesanais e da Grande Florianópolis. A gente conversa bastante e eles se ressentem muito da falta de apoio do poder público. É uma atividade difícil, né? Que tem altos e baixos, dependendo da área. É importante que esse tipo de projeto seja colocado em pauta, sim. Mas, complementando ali o que o Marcelo falou, realmente a Assembleia, também, como é de praxe, faz uma limpeza de pauta no final do ano, antes de votar o orçamento, quando começa o recesso. Então, é natural que muitos projetos sejam aprovados agora nesse período e agora isso vai para análise da Procuradoria, para a Casa Civil, e depois a gente vai ver o que o governador efetivamente vai sancionar ou vetar. Pode vetar integralmente ou parcialmente. Bom, o nosso programa Edição Extra vai chegando ao seu final. Queremos aqui agradecer aos colegas Fábio Gadotti, do fabiogadotti.net. Muito obrigado, Fábio. Foi uma grata satisfação estar contigo aqui nesse programa, especialmente durante todo esse ano de 2024. Durante algumas ocasiões pudemos nos encontrar aqui nesse programa para debater os principais assuntos do Estado. Muito obrigado e bom 2025. Obrigado, Fabiano. Obrigado pelo convite. Ótimo conversar contigo, com o Marcelo, com os telespectadores da TVAL e até a próxima. Boas festas para todos. Obrigado. Da mesma forma, Marcelo, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua colaboração sempre aqui no programa Edição Extra e que em 2025 possamos nos encontrar novamente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fabiano. Um abraço a você, ao Gadotti, a toda a equipe que produz o nosso Edição Extra e desejar aí para todo mundo que nos acompanha, para todo mundo que está com a gente, boas festas, que a gente retorne em 2025. Sem dúvida alguma, e nós estaremos aqui. Muito obrigado pela tua audiência. Até uma próxima oportunidade. Bom 2025 a todos.